caminhava com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Eu espero que você esteja muito bem, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Hoje leremos mais 3 capítulos do livro de Neemias, os capítulos 4, 5 e 6. Então vamos à leitura? Neemias, capítulo 4. Todavia, sucedeu que, quando Sanbalate ouviu que nós edificávamos a muralha, ele ficou enfurecido e teve grande indignação e zombou dos judeus. E ele falou diante dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: O que fazem estes fracos judeus? Fortificar-se-ão? Sacrificarão? Acabarão eles em um dia? Reavivarão as pedras dos montes de entulho que estão queimadas? Ora, Tobias, o amonita, estava junto a ele e disse: Mesmo que eles edifiquem, se uma raposa subir, ela porá abaixo a sua muralha de pedra. Ouve, ó Deus, porque somos desprezados, e torna o opróbio sobre as suas próprias cabeças, e entrega-os por presa na terra do cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e que o seu pecado não seja apagado de diante de ti, porque eles têm te provocado a ira diante dos edificadores. Assim, nós edificamos a muralha, e toda a muralha se completou até a metade, porque o povo tinha a mente para o trabalho. Porém, sucedeu que quando Sanbalate e Tobias e os árabes e os amonitas e os asdoditas ouviram que as muralhas de Jerusalém estavam erigidas e que as fendas começavam a ser fechadas, eles então ficaram muito enfurecidos. E todos juntos conspiraram para vir e lutar contra Jerusalém e impedi-los. Todavia, nós fizemos a nossa oração ao nosso Deus e posicionamos um guarda contra eles dia e noite por sua causa. E Judá disse: Já desfaleceram as forças dos acarretadores e há muito entulho, de modo que não somos capazes de edificar a muralha. E os nossos adversários disseram: Eles não saberão nem verão até que entremos no seu meio e os matemos e façamos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, nos disseram 10 vezes: De todos os lugares tornarão contra nós. Por isso eu pus nos lugares mais baixos, atrás da muralha, e nos lugares mais altos pus o povo segundo as suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E eu olhava e me levantava e dizia aos nobres e aos governantes e ao restante do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor, que é grande e terrível, e luta pelos vossos irmãos, vossos filhos e vossas filhas, vossas esposas e vossas casas. E sucedeu que, quando os nossos inimigos ouviram que isto era sabido por nós e que Deus havia transformado o conselho deles em nada, todos nós retornamos à muralha, cada um para o seu trabalho. E sucedeu que, daquele tempo em diante, metade dos meus servos trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os governantes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Aqueles que edificavam sobre a muralha e aqueles que levavam as cargas, com aqueles que carregavam, cada um com uma das suas mãos trabalhava na obra e com a outra mão segurava uma arma. Porque os edificadores, cada um tinha sua espada cingida ao seu lado,
e assim edificavam. E aquele que soava a trombeta estava junto a mim. E eu disse aos nobres e aos governantes e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e nós estamos separados sobre a muralha, um longe do outro. Portanto, no lugar que ouvirdes o som da trombeta, correi ali até nós. O nosso Deus lutará por nós. Assim trabalhamos na obra, e metade deles segurava as lanças desde o levantar da manhã até que as estrelas aparecessem. De modo semelhante, naquele tempo eu disse ao povo que cada um com o seu servo se aloje na parte interna de Jerusalém, para que à noite eles possam ser uma guarda para nós e trabalhem de dia. Assim, nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, nenhum de nós tirava as suas vestes, salvo para que cada um pudesse tirá-las para lavar. Neemias capítulo 5. E houve um grande clamor do povo e das suas esposas contra os judeus, os seus irmãos, porque havia quem dissesse: nós, os nossos filhos e as nossas filhas, somos muitos, por isso nós apanhamos grãos para eles, para que possamos comer e viver. Havia também alguns que diziam: nós empenhamos as nossas terras, vinhedos e casas, para que possamos comprar grão por causa da fome. Havia também quem dizia: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei e sobre as nossas terras e vinhedos. Contudo, agora a nossa carne é como a carne dos nossos irmãos, os nossos filhos como os seus filhos. E eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem servos, e algumas das nossas filhas já são sujeitas à servidão. Tampouco está ao nosso alcance redimi-los, porque outros homens detêm as nossas terras e vinhedos. E eu fiquei muito irado quando ouvi o seu clamor e estas palavras. Então consultei comigo mesmo e repreendi os nobres e os governantes e disse-lhes: vós exigis usura de cada um dos seus irmãos. E eu convoquei uma grande assembleia contra eles. E eu lhes disse: nós, segundo a nossa capacidade, temos redimido os nossos irmãos judeus, os quais foram vendidos aos pagãos. E vós vendereis os vossos irmãos? Ou serão eles vendidos para nós? Eles então retiveram a sua paz e não acharam nada para responder. Disse eu também: não é bom isto que fazeis. Não deveríamos nós andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos pagãos, os nossos inimigos? De modo semelhante, eu e os meus irmãos e os meus servos podemos exigir deles dinheiro e grão. Rogo-vos, deixemos de fora esta usura. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, os seus vinhedos, os seus olivais e as suas casas, também a 100ª parte do dinheiro e do grão, do vinho e do azeite que vós exigistes deles. Então eles disseram: nós lhes restituiremos e não exigiremos nada deles. Assim faremos como tu dizes. Então eu chamei os sacerdotes e tomei deles um juramento de que eles fariam de acordo com esta promessa. Também sacudi o meu colo e disse: assim Deus sacuda todo homem da sua casa e do seu trabalho, o qual não cumprir esta promessa, assim seja ele sacudido e esvaziado. E toda a congregação disse amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez de acordo com esta promessa.
Além disso, a partir do momento em que eu fui indicado para ser o seu governador na terra de Judá, do 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, eu e os meus irmãos não temos comido o pão do governador. Porém, os governadores anteriores, que haviam estado antes de mim, foram imputáveis diante do povo e tomaram-lhe pão e vinho, além de 40 shekels de prata. Sim, até os seus servos tinham domínio sobre o povo, mas eu não fiz assim, por causa do temor a Deus. Sim, além disso, eu continuei na obra dessa muralha, tampouco compramos terra, e todos os meus servos foram reunidos para lá trabalhar. Havia à minha mesa, além dos judeus e soberanos, 150 que vinham ter conosco dentre os pagãos que estão ao redor de nós. Ora, aquilo que era preparado para mim diariamente era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também aves eram preparadas para mim, e uma vez a cada 10 dias, provisão de todo tipo de vinho. Contudo, não exigia o pão do governador, porque a servidão era pesada sobre este povo. Pensa em mim, meu Deus, para o bem, de acordo com tudo o que tenho feito por este povo. Neemias capítulo 6. Ora, sucedeu que quando Sambalate e Tobias e Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos ouviram que eu havia edificado a muralha e que não havia fenda, embora naquele tempo eu não tivesse posto as portas nos portões, que Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, reunamo-nos em alguma das aldeias da planície de Ono. No entanto, eles pensavam em me fazer mal. E eu enviei-lhes mensageiros dizendo: estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixo e desço até vós? Todavia, desta forma, enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou seu servo com uma carta aberta na sua mão, na qual estava escrito: é relatado entre os pagãos, e Gesem disse, que tu e os judeus pensam em se rebelar. Por esta causa tu edificas a muralha para que possa ser o seu rei, segundo estas palavras. E tu também indicaste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: há um rei em Judá. E agora isto será relatado ao rei, segundo estas palavras. Vem, portanto, agora e consultemos juntamente. Então mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu as inventas do teu próprio coração. Porque todos eles nos fizeram temerosos, dizendo: as suas mãos serão enfraquecidas da obra, para que ela não seja feita. Agora, portanto, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Depois eu fui à casa de Semaías, o filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava recluso. E ele disse: reunamo-nos na casa de Deus, dentro do templo, e fechemos as portas do templo, porque eles virão te matar. Sim, à noite virão matar-te. E eu disse: deveria um homem como eu fugir? E quem há que, sendo como eu sou, entraria no templo para salvar a sua vida? Eu não entrarei. E eis que eu percebi que Deus não lhe havia mandado, mas ele pronunciava esta profecia contra mim.
porquanto Tobias e Sambalate lhe haviam contratado. Para isso ele foi contratado, para que eu ficasse temeroso, e assim fizesse e pecasse, e para que pudessem ter assunto para um mau relato, para que eles pudessem me afrontar. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e da profetisa Noadias, e do restante dos profetas que quiseram me atemorizar. Assim foi terminada a muralha no 25º dia do mês de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, tendo ouvido todos os nossos inimigos e todos os pagãos que estavam junto a nós, ficaram muito desanimados aos seus próprios olhos, porque perceberam que esta obra fora feita pelo nosso Deus. Além disso, naqueles dias, os nobres de Judá enviaram muitas cartas a Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles. Porquanto havia muitos em Judá aliados a ele, porque ele era o genro de Secanias, o filho de Ará, e o seu filho Joanã havia tomado a filha de Mesulão, o filho de Berequias. Eles também relataram as suas boas obras diante de mim e proferiram as minhas palavras a ele. E Tobias enviava cartas para me atemorizar. Amém? Bom, lemos mais 3 capítulos, muita lição, né, nesse livro. Lição de estratégia, lição de sabedoria, enfim, maravilhoso o tema, né? Então vamos orar ao nosso Pai? Pai, muito obrigada por esses dias maravilhosos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor ouve as nossas orações. Obrigado porque nós vemos ao longo da história, né, os homens de Deus que recorriam sempre ao Senhor, Pai. Sempre recorriam e hoje nós é que recorremos a Ti, Pai. Recorremos em tudo que nós necessitamos, todas as nossas necessidades, nós entregamos no Teu altar. Nós nos abrimos para o Senhor e clamamos a Ti, Pai. O Senhor é o nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, não há nada que o Senhor não possa fazer, Pai. As coisas mais que para nós são inimagináveis, são coisas impossíveis até de nós crermos que poderia acontecer. O Senhor vem e realiza em tempos recordes, de forma plena. O Senhor é maravilhoso, Pai. Muito obrigada, gratidão, gratidão. Amém? Deus abençoe a sua vida. Nós nos vemos no próximo vídeo com mais 3 capítulos, ok? Do livro de Neemias. Fique na paz.